Olá, estamos abrindo o nosso ponto de vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. O horário da 1h30 da tarde é uma tradição, como você sabe, no debate político e na discussão sempre aprofundada dos temas e dos assuntos importantes aqui para as cidades, para a região metropolitana, enfim, educação, meio ambiente, a política propriamente dito, né? Saúde, enfim, o transporte, a segurança pública, os assuntos do nosso dia a dia, né? Na pauta local, na pauta regional e, claro, sempre o debate aprofundado dos temas de interesse nacional que se acumulam aí a todo dia e, lamentavelmente, ocupam um espaço tão gigantesco, tão grande, que os assuntos do dia a dia do município, enfim, da nossa região, acabam ficando secundários, né? Porque, afinal de contas, estamos todos inseridos no mesmo contexto econômico extremamente grave, extremamente difícil, que atravessa o país, né? Mais um ano, acho que até perdido, né? A gente pode dizer assim, depois com calma podemos avaliar. E o Datafolha, publicado nesta segunda-feira, vem demonstrar aí tudo aquilo que vem sendo dito, aquilo que vem sendo falado, né? Desaba a popularidade do presidente da República de uma vez por todas, né? É que o país está nessa situação, né? A economia não avança, né? Os números não crescem, o Brasil escapou de uma recessão, ele achou lindo, né? Saiu à rua lá com o cercadinho dele com três jornais, o Globo, o Estadão e a Folha, e um dos três elogiava a política econômica do Brasil, citava que não estava em recessão, mas que a situação é ruim, eu não sei o que o presidente queria, né? Dissesse o quê? Né? O Brasil não entrou em recessão, está tudo lindo, que beleza, agora vem o desemprego. Não é nada disso, pô, né? Não há reação na economia brasileira, lamentavelmente, que é triste e é complicado para todos nós. Lembrando que de segunda a sexta-feira você confere sempre aqui, às 8 da noite, na Santa Cecília TV, a nossa reprise aqui do Ponto de Vista. Muito prazer, a gente recebe aqui o advogado Marco Antônio, né, que é especializado na área eleitoral e é uma figura antenada aí com a política de toda a região, de todo o país, vai colaborar com a gente nesta segunda-feira. Prazer recebê-lo, tudo bem, Marco Antônio? Olá, Boturão, boa tarde aos amigos da bancada e a todos os telespectadores. Fernando Chagas, cientista político, sempre antenado aí, ligado às coisas das finanças, especialmente às finanças públicas, não é? Está mais uma vez com a gente aqui para colaborar e participar conosco. Está tudo mais ou menos certo, né, Chagas? Está tudo certo, não, né? Mais ou menos certo, mais para menos que para mais. Né? Mais para menos que para mais. Que horror, né? Olá, amigos, um abraço a todos, especial aos telespectadores, né? Seguindo o seu raciocínio, né? O PIB cresceu 0,4, comparando o segundo trimestre deste ano com o primeiro. Foi o dobro do que se imaginava, 0,2 pelo mercado. Eu imaginava 0,3. Mas, independente disso, de ser 0,2, 0,3 ou 0,4 como foi, o Brasil não cresce, quando cresce, cresce pouco. A questão da recessão técnica é a mera formalidade. O que, na verdade, nós temos que fazer é o Brasil crescer. Para o Brasil crescer, primeiro ponto que ele tem que se recuperar é no investimento. Nós precisamos ter um investimento de cerca de 18% ao ano. Nós estamos tendo um investimento de 14%. Infraestrutura, nós temos que ter um investimento de 4%. Nós estamos tendo um investimento de 1,4%. Enquanto nós não tivermos investimento, não vai gerar emprego. Enquanto não gerar emprego, não vai haver consumo. Não havendo consumo, não há venda de mercadoria e de produto, o Brasil não cresce. Então, definitivamente, se tem um ponto importante, a construção civil cresceu depois de 20 trimestres em queda. O investimento melhorou, porém o investimento melhorou muito pouco e a construção civil cresceu na construção de residências, não infraestrutura que realmente gera esse emprego. Acho que definitivamente a gente tem que cuidar não só da macroeconomia com essas reformas, mas se preocupar com a microeconomia, para gerar emprego para cerca de 12 milhões, vamos dizer 11 milhões, que nós vamos chegar no fim do ano em cerca de 11 milhões, 10 milhões e meio de desempregados. É um número muito elevado. Enquanto a gente não resolver isso, não há crescimento no Brasil que se sustente, porque no Brasil o que leva a economia a crescer é o consumo. Como vai ter consumo se o desemprego é alto e a renda é baixa? Marcos Santana lá na ponta, sempre atento aí às redes sociais, às transmissões nossas do Ponto de Vista e a sua participação, que é sempre importante conosco. Tudo bem, Santana? Tudo bem, Edgar Boturão. Boa tarde, amigos. Edgar, só para complementar a sua análise sobre a pesquisa do Datafolha,
Se a gente olhar vamos falar sobre ela um É. pouquinho daqui a pouco Então, também, né? então, depois a gente fala, tem alguns dados muito interessantes aí que mostram da onde a maior parte dessa aprovação ao presidente Jair Bolsonaro, ela foi reduzida a uma parcela significativa da população, que é o fiel da balança em todas as eleições. Nós vamos comentar isso daqui a pouco. E eu quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que está acompanhando a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite sempre para você que está na reprise, como nós dizemos aqui diariamente, né? O programa ao vivo acaba às 2h30 da tarde, até começar a reprise às 8 da noite. Eu sei que já encheu o saco essa coisa, né? Mas é a pura realidade, né? Às vezes até Deus duvida do besterol e dos absurdos que acontecem nessa conflituosa, complicada, confusa República Brasileira em que nós vivemos, né? O presidente fala uma coisa, o ministro vem e fala outra, aí o ministro diz que é uma coisa aqui, o presidente diz que não é, fora as bobagens que ele fica falando aí durante o dia. E o que é bom não acontece, que é a recuperação econômica que todos nós estamos esperando, né? Não era exatamente uma coisa do dia para a noite, você não vai estalar os dedos de janeiro a agosto e achar que 10 milhões de pessoas serão empregadas, voltaremos a ter pleno emprego, a economia vai começar a andar, os salários vão melhorar, os investimentos vão vir, todo mundo sabe disso, né? Mas todo mundo também, mesmo aqueles que não votaram no Bolsonaro, achavam que com um novo governo, uma nova situação, enfim, poderia haver um crédito, né? Uma crença um pouco maior, né? Na política econômica do país, né? E não é nada disso que está acontecendo, infelizmente, né? Acho que justifica, em parte, os números negativos do presidente da República na pesquisa. O que me impressiona é que o Paulo Guedes, que é muito elogiado, principalmente pelo mercado financeiro, ele disse no final do ano passado, após a eleição do Bolsonaro, e disse no início do governo, que ele ia acabar com a dívida pública em 1 ano. Ele mesmo já admite que a dívida pública ela não vai diminuir ou não vai acabar, que é cerca de 80% do PIB, no governo Bolsonaro. Essas declarações, principalmente partindo de um homem que, junto com o Moro, eram os dois superministros do governo, que acaba atrapalhando. Eu acho que a gente tem que encarar a realidade. O PIB melhorou 0,4%, o dobro do que se esperava, mas é insignificante porque nós estamos num crescimento muito baixo. E quando você vem com fake news dizendo que isto vai acontecer e não acontece, acaba desmerecendo, acaba tirando a credibilidade daquele que tem que dar credibilidade para a sua política econômica. Esse é o grande problema que eu vejo. Tem que chegar para a população e falar, olha, nós estamos numa situação difícil, o PIB não vai crescer mais do que 1%, nós vamos ter que fazer sacrifícios e nós só vamos sair daqui num segundo governo. Neste governo vai ser realmente um governo de sacrifício. Outro ponto, dizer que a crise internacional, a crise na Argentina não abala a economia nacional, abala-se a economia nacional. Então nós temos que cair na realidade. Apesar do PIB ter crescido, a situação é extremamente grave e temos que tomar medidas duríssimas. Medida duríssima não é criando a CPMF. Criando a CPMF, nós não vamos resolver o país. Nós vamos apenas fazer com que a economia desacelere mais ainda, porque a CPMF, ao contrário dos tributos que são ruins, acaba aumentando o custo para a produção brasileira. Olha aqui, Marco Antônio, você entrar também na nossa discussão aqui, não é? A pesquisa do Datafolha foi feita nos dias 29 e 30, né? Mês passado, agosto, né? Já estamos em setembro, hein? Veja bem. 4 meses para acabar o ano, é isso? Setembro, outubro? Meu Deus do céu. 2.878 pessoas foram ouvidas, acima dos 16 anos de idade, né? Margem de erro de 2 pontos percentuais. E o presidente Bolsonaro aparece com 29% de bom e ótimo. 29% de bom e ótimo, hein? 30% de regular, 38% de ruim e péssimo nessa sua gestão de 8 meses apenas de mandato, né? Não sabe, não responderam, 2% das pessoas questionadas aí pelo Instituto Datafolha. Tem maluco aí, já escutei isso de um amigo hoje,
Você acredita no Datafolha? Meu amigo, você votou no Jair Bolsonaro. O Datafolha não cravou que ele seria o presidente da República? Não cravou que ele, por pouco, poderia até vencer no primeiro turno? Onde é que está o erro do Datafolha, então? Agora, que é o quê? Que o Datafolha transfira, não é? Uma credibilidade a ele que ele não tem no momento? Né? As pessoas parecem acordar e entender o que está acontecendo. Não sei qual é a tua visão a respeito dessa coisa toda. É verdade. Eu acho o seguinte, que a paixão está começando a passar. Quando você conhece uma menina, você se apaixona, é aquela coisa que chega a ser transcendental, né? Você transforma aquilo num ente, deixa de ser um ser, passa a ser um ente. Foi o que o presidente Bolsonaro se transformou, especialmente depois da facada. Ele se transformou num ente que representava o quê? Que representava o combate à corrupção, que representava um sentimento de mudança, apesar dele não ser propriamente novo, já estava no Congresso Nacional há mais de 20 anos, né? Sem muita produtividade, mas representava ali algo que a população naquele momento esperava da política. E isso, infelizmente, não se concretizou, né? A paixão começou a passar e o eleitor, a população em geral, começa a ver que o presidente Bolsonaro, não por má fé muitas vezes, mas propriamente por incapacidade pessoal dele, ele me parece que não reúne as características necessárias para um chefe de Estado. Nós vemos as relações internacionais a atuação dele internacionalmente falando. Derruba, né? Por mais que tenha boas intenções da questão do nacionalismo, não estou querendo desacreditar nas intenções do presidente, mas o método dele não é o mais adequado, né? Indicando o filho que fritou hambúrguer nos Estados Unidos para a principal embaixada do mundo. Todo mundo sabe como é difícil a carreira diplomática, para alguém ingressar na carreira diplomática. Quer dizer, está apequenando a carreira diplomática brasileira. Na economia, como bem falado aqui, o presidente não entende nada de economia e também não precisa entender, mas pelo menos precisa tratar a economia com seriedade, né? O ministro da Economia não tem uma experiência no setor público e ele precisa compreender, e já deve estar compreendendo, que ele não trata e não age no setor público como na iniciativa privada. Você não pode tomar as mesmas posições, existem controles de poder, né? O Bolsonaro, inclusive, começou a abrir espaço para o Congresso Nacional, porque logo viu que não consegue governar sozinho, como prometeu, né? Ele vai ser o novo Collor aqui do Brasil. Você toca um assunto importante que a gente cansou de bater aqui, né, em relação ao Paulo Guedes, porque tem uma série de economistas, né, importantes, que eram sempre da iniciativa privada e que foram para o poder público, para o Ministério da Fazenda, especialmente, ou da Economia, no caso agora. Mas normalmente, né, Chagas, pelas mãos de outros que já tinham uma certa experiência, tinham um certo conhecimento da política e da economia, de finanças públicas e do país. Normalmente a coisa caminhava assim, né? Ele conhece do mercado financeiro. E mesmo no mercado financeiro, ele não é dos principais investidores, muito pelo contrário. E ele foi para a administração pública com a sua visão do mercado financeiro e até mesmo desconhecendo como se faz um orçamento. Quando ele chegou lá e viu que a situação era bem diferente, aí ele teve que mudar o discurso. E nessa mudança de discurso, aí que eu digo, abala a credibilidade do investidor. Que o investidor, ele quer que o ministro da Economia, ele dê um rumo para o Brasil, ele dê um rumo para o país, e ele não dá esse rumo. Ele simplesmente ficou preso à reforma da Previdência, como você bem falou, a reforma da Previdência foi feita pelo Congresso. Aí depois ele fala que vai mandar uma reforma tributária que ele já não vai mandar mais, só vai mandar pedaços, vai acrescentar alguns tributos, principalmente a CPMF, as reformas que já estão no Congresso. Isso acaba abalando a credibilidade do grande investidor, não aquele que aplica no mercado financeiro. Aquele que aplica no mercado financeiro, apesar de ter caído muito os juros, ele ainda continua ganhando em relação ao resto do mundo. Mas a economia real... E a própria ideologia do governo, né? Que foi apregoado num governo liberal, né? O governo liberal não tem imposto. O governo liberal desburocratiza, reduz imposto e etc. Lembrando sempre o seguinte, né, Edgar e aos telespectadores, o liberalismo que foi pregado é aquele que a gente conhece pelos livros de história da década de 20 lá nos Estados Unidos, que também não deu certo, que é o Estado não regulando nada, cada um fazendo o que quer, né? Isso é muito perigoso. E a escola, Marco, de Chicago também não deu certo. O Paulo Guedes vem da escola de Chicago, também não deu certo. Isso na década de 90. Não vai dar certo em 2019, principalmente em um país desigual, o que nós temos. Um país desigual como nós temos, o liberalismo ele dá certo, mas se ele olhar também pelo lado social.
Ele só tem uma visão. Ainda mais num país como nós temos. Né? Ele só tem aquela visão, a visão que libera a economia. Se liberar a economia num país desigual e que nós saímos de uma recessão e de uma estagnação muito grande, acaba gerando o quê? Gerando mais o número de pobres, diminui a renda e vai gerar aquilo que o Bolsonaro diz defender, que é a violência. Porque uma hora isso aqui vai virar um caos social enorme. E uma coisa muito interessante também são as repetições de nomes, né? Você pega um ex-ministro da presidente Dilma, que inclusive foi presidente do Bradesco, também integrou por pouco tempo, mas integrou na equipe do Paulo Joaquim Guedes. Levy. Né? Isso. E para quem sabe, ele foi um dos maiores causadores do aumento da dívida pública do Rio de Janeiro, quando ele foi secretário lá. Então, assim, repete-se nomes, muda-se apenas aí o rótulo. Porque o governo hoje se transformou num grande rótulo. Né? Diga, Santana. Bom, essa queda da aprovação do governo Bolsonaro, indicada pelo Datafolha, na verdade, a pesquisa só dá os números exatos, né, do que a gente já percebendo há algum tempo aqui, já apontamos várias vezes no programa, é o sentimento das ruas, você conversa com as pessoas, né, um sentimento de desalento, de decepção. E a gente observando os dados internos da pesquisa, a gente começa a entender melhor de onde vem a maior parte dessa reprovação, né? A faixa da população que o Bolsonaro, a rejeição ao Bolsonaro aumentou drasticamente foi a chamada classe média, a população entre 5 e 10 salários mínimos, né? Aquela população, a maior parte da população que sofreu com os governos petistas, principalmente o governo da Dilma, disse muito que a desigualdade reduziu no Brasil durante os governos petistas. Mas, na verdade, os ricos ficaram mais ricos e a classe média que empobreceu um pouco, né? Os miseráveis deixaram de ser miseráveis e passaram a ser pobres, os pobres passaram a ser razoáveis por conta do empobrecimento da classe média que perdeu o seu poder de compra, o seu poder de aquisição, né? E outra coisa muito interessante que essa pesquisa do Datafolha mostra, também faz uma projeção, faz uma estimativa do eventual segundo turno, se o segundo turno fosse hoje entre Haddad e Jair Bolsonaro. O candidato petista, vejam vocês, ganharia a eleição, né? E aí, qual que é o fiel da balança? É justamente a classe média. São 10% das pessoas que votaram em Jair Bolsonaro no primeiro turno que votariam em Fernando Haddad e 20% das pessoas que votaram em branco no segundo turno que votariam em Fernando Haddad. Isso daí daria a diferença fundamental para eleger o petista e não Jair Bolsonaro. Como o Marco Antônio observou muito bem, que na verdade... É inútil essa coisa de você voltar no tempo. Mas o importante é o seguinte... As pessoas mudaram de opinião, é isso? Arrependimento. É o arrependimento, é o desalento. Será que se você realmente tivesse de novo esse quadro aqui, que é impossível isso acontecer? Sempre a questão da especulação, mas na verdade o Marco Antônio ele pontuou muito bem que o Jair Bolsonaro na campanha ele foi uma entidade sobrenatural, né? Era uma ideia, né? Era uma ideia, na verdade, porque as pessoas... Mitos não existem. As pessoas que acompanhavam o trabalho dele no Congresso, quer dizer, a falta de trabalho dele, né? O histórico dele no Rio de Janeiro, no Congresso Nacional, sabia do que se tratava, né? Era mais uma peça folclórica ali, né? E aí as pessoas queriam acreditar numa entidade sobrenatural, queriam acreditar no combate à corrupção, menos Brasília, mais Brasil, essa coisa toda, e acabou depositando voto de confiança essa é uma ideia boa, nele. Viu? Menos Brasília, mais Brasil, é uma ideia boa que eu apoio aí, o discurso do Paulo Guedes. Mas entre discursar e fazer, vai aí a grande diferença, que me parece que o Paulo Guedes ele tinha dificuldade de compreensão em relação a essa situação, como ele falava da reforma da Previdência. Vamos aprovar a Previdência a partir de abril, no máximo maio, o Brasil começa a andar, as coisas começam a melhorar, não sei o quê. Como se em qualquer lugar do mundo não fosse uma verdadeira guerra. Ele não sabia, eu acho engraçado. Não sabia nem como funcionava o orçamento. Quando eu escuto... Ele não sabia, ele falou assim, eu que vou fazer meu orçamento aqui, ignorando que tem todo um trâmite, o Congresso tem que aprovar no ano anterior, né? E a ficha está caindo, inclusive para ele. Ele já percebeu que a reforma da Previdência não resolve o problema fiscal do Brasil. O que é o problema fiscal do Brasil? Nós temos uma despesa maior do que a receita. O que vai fazer é parar de piorar. Não vai resolver o problema, não vai dizer que daqui a 3, 4 anos ou a dívida pública que é de 80% vai cair para os seus 50%. A dívida pública vai continuar variando ali entre 70% e 65% se tudo der certo. E o Guedes parece que agora caiu a ficha. Ele fala
em fazer uma reforma tributária, não vai fazer que vai aproveitar que está no Congresso. Ele vem com a CPMF. Se tem algo mais antigo e pior para a economia, é a recriação da CPMF. Isso só vai gerar inflação, só vai ter a competitividade do produto brasileiro. Deixa eu só complementar aqui, olha, os dados interessantes, né? O Datafolha pergunta lá aos entrevistados, Bolsonaro fez pelo país mais do que você esperava? 11% disseram que sim, 11%. Fez pelo país o que você esperava, né? 21% disseram que sim. Então você tem uma soma aí já 32%, né? Fez pelo país menos do que você esperava, 62%, 62%, né? Então realmente há um desalento evidente, claro, em relação ao governo do presidente Bolsonaro. Aí a questão da figura dele, né? Atitudes dele, enfim, como ele age, enfim. Ele age como presidente, como presidente deveria agir, 15% disseram que sim, 15%. Na maioria das ocasiões, age como deveria, 27%. Em algumas ocasiões, age como deveria, 23%. Em nenhuma das ocasiões age como deveria, 32%. Até que aqui esses números não são tão drásticos assim. Não são bons, mas não são tão drásticos assim, né? E aqui a comparação com governos anteriores, né? Em 8 meses de governo, Fernando Henrique Cardoso, em 1995, tinha 15% de aprovação, né? Ou de rejeição, perdão, né? De péssimo e ruim. Ruim e péssimo, 15%. Rejeição. Lula tinha 10% apenas, Dilma 11%. Isso nos primeiros mandatos, né? São 8 meses de governo para cada um. O Bolsonaro tem 38%. Se você somar os 15 do Fernando Henrique com os 10 do Lula, são 25, com 11 da Dilma, 36, ele tem 38%. Ele ultrapassa a soma de rejeição dos 3 presidentes que nós citamos aqui, né, há pouco, né? Poderia colocar... Bom, Michel Temer, se estivesse com os 8%, estaria melhor, né? Porque a coisa ficou ruim para o lado dele depois, né? Quer completar alguma coisa? Só uma questão do PIB que o Chagas citou muito bem. A impressão que passa é que o Paulo Guedes acha que o Brasil é uma grande padaria, né? Ele tem uma ideia de que vai gerir o país como se administrasse uma padaria, mas é um problema muito mais complexo que isso daí, né? E o Brasil só vai conseguir superar essa questão do déficit fiscal com crescimento econômico. E crescimento econômico a gente só consegue com previsibilidade, com medidas econômicas muito determinadas, né? E outra coisa interessante que é o seguinte, esse aumento de 0,4% do PIB, muito tímido, se deve muito mais ao empresariado, né, que estava na expectativa ali de fazer os investimentos. Parece que o empresariado cansou de esperar que vá acontecer alguma coisa, ele esperou definir qual que seria o cenário para ele tomar suas decisões, e agora finalmente parece que o cenário é um tanto quanto caótico, mas ainda assim já está se configurando, né, com a aprovação da reforma da Previdência, um encaminhamento da reforma tributária. Então o cenário já está minimamente posto, então aí sim ele está fazendo os seus investimentos, mas de um modo ainda um pouco tímido. Um intervalo e a gente retoma já a sequência do ponto de vista em instantes. Muito bem, sequência do nosso ponto de vista, o Dr. Marco Antônio, advogado da área eleitoral, está com a gente, né, antenado aí nas questões políticas, envolvido com as questões políticas, né, especialmente em Praia Grande. Chagas também conosco, o Marco Santana. E a gente comentava aqui no intervalo, né, o que foi o governo do Lula, o que foi o Fernando Henrique, enfim, a Dilma botou tudo por água abaixo, né, e o Temer deu uma segurada, especialmente pelas mãos do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que foi se meter a candidato a presidente, enfim, devia ter ficado onde estava e apoiado alguém, né, sei lá, pegar alguém, um outro candidato pela mão, dizer, não, eu vou com ele, aqui nós vamos continuar em mais, sei lá. Foi tudo errado e deu, mais uma vez... Estamos dando com os burros na água mais uma vez, né? Agora, há quem defenda a tese de que não tem jeito de um país na situação do Brasil, né, iniciar uma recuperação econômica se não for pelos investimentos do Estado. As grandes empreiteiras quebraram, né? Grandes obras, enfim, viadutos, pontes, túneis, sei lá, né, pelo Brasil afora. O Estado não tem dinheiro, né, Chagas? Não tem. Esse é o problema, o Brasil sempre cresceu, sempre, a história do Brasil sempre cresceu com dinheiro do Estado. Ou diretamente do Estado, ou por intermédio do BNDES, ou então bancos públicos. Sempre foi assim. O Estado quebrou. Quebrou de tal forma que daqui a pouco a máquina administrativa do governo federal vai parar.
parar mesmo. Não vai ter nem condições de ligar a luz elétrica. Já estão com economia... A economia é séria. Completa nos ministérios aí. Então, né? Quem tem agora que investir é o particular, a iniciativa privada. A iniciativa privada ela só vai investir quando ela tiver certeza que vai ter o retorno. Para ter esse retorno, ela precisa de segurança jurídica e um bom ambiente de negócio. E a gente não vê segurança jurídica nem ambiente de negócio, principalmente quando você tem um presidente que, em vez de direcionar o seu discurso para a união do país e dar um direcionamento econômico para o país, ele fica perdendo tempo com questão de costumes. E o pior, fica brigando. Não é brincadeira, não. Brigou com a França, brigou com a Alemanha, brigou com a Argentina, brigou com a Venezuela, brigou com a Noruega, brigou com a Finlândia. Isso que eu me lembro. Quem vai investir num país nessa situação? Então, e foi em Israel, declarou apoio ao Netanyahu, foi reeleito, agora talvez haja uma nova eleição, né, porque houve problemas com a eleição anterior, também é um cara que tem problemas na justiça contra ele, pode perder de repente. Aí, na Argentina também, né? Argentina. Então, o cidadão, ele vai investir num negócio que ele não tem certeza que vai dar certo? É assim que o mundo vê o Brasil. Como que eu vou investir e o Estado não tem mais dinheiro? Esse é o grande nó, Marco, o grande nó que nós temos na economia. A economia só vai crescer se investir. O Estado está quebrado, não investe, o particular tem para investir, mas tem medo da falta de direção econômica do país. Ele começou também a se meter dentro de política interna dos países soberanos, né? Algo que não é recomendado que ninguém faça. Mas nesse ponto de vista, o que o nosso telespectador vai compreender bem, todo mês de janeiro, fevereiro, quando tem o verão, o que acontece? Bandeirinha fica mais cara, né? Sua conta de luz fica mais cara. Por quê? A última hidrelétrica construída no estado de São Paulo foi pelo senhor Paulo Maluf. A última hidrelétrica para gerar energia foi o Paulo Maluf que construiu. Quer dizer, nós não estamos falando nem de infraestrutura, de estrada, ferrovia, de coisas básicas para a população. E o Brasil é um país que chove, que tem uma densidade muito grande de rios, alto, né, etc. Não se justifica, é uma total falta de responsabilidade dos governos. Para ter uma ideia, quando nós falamos de iniciativa privada, o Grupo Votorantim, salvo engano, tem 34 hidrelétricas privadas no estado de São Paulo, senão ele não funcionaria. Como que pode? Um país que é a 8ª economia do mundo, por enquanto, é a 8ª economia do mundo, está nessa situação. Quando o ministro Paulo Guedes fala, eu me lembro daquele episódio que o Bush invadiu o Iraque. Per capita não é, né? A 8ª economia do mundo. Mas eu me lembro. Outro dia um discurso da Thaís Herédia, muito interessante na Rádio Bandeirantes, ela deu uma explicação muito interessante, né? Porque pega-se o PIB, o PIB a grosso modo, enfim, e fala, puxa vida, o que entra e sai desse país e tal, não sei o que, o Brasil, então, é o 8º colocado. Mas o que isto se transforma em renda, per capita, em valores per capita para a população, o Brasil está muito longe de ser a 8ª, 9ª, 10ª, 20ª, 30ª. Que diz que os 10 mais ricos do Brasil têm uma fortuna maior que a metade da população, né? Então aqui tem uma concentração de renda muito grande. Fora do normal. Mas eu dizia que quando o ministro Paulo Guedes fala, eu me lembro daquele episódio quando o Bush invadiu o Iraque, que as tropas americanas estavam devastando Bagdá, e tinha um ministro da comunicação que falava, não, hoje o exército iraquiano derrubou não sei quantos caças, ele virou até boneco lá nos Estados Unidos, né? Quer dizer, virou jocosidade o governo do Iraque, é o que está acontecendo aqui com o ministro da Economia, né? Porque as pessoas passam a estar impulsionadas mais pela palavra dele do que pela prática do governo. Né? Olha, nós vamos ter eleições, segundo o Bolsonaro e o Dória, as próximas eleições são em 22, mas não é verdade, tá certo? Vamos com calma aí com o Andor, que o Santa de Bar. Em 20, ano que vem, estamos há um ano e pouco, né? Das próximas eleições municipais que teremos aí por todo o país. A não ser que eles não queiram que haja eleições ano que vem, mas vamos se concentrar só em 22, né? Que não é verdade, não vai acontecer, né? E nós temos aí novas regras, algumas mudanças interessantes, né? O Marco Antônio podia colocar para a gente o que ele considera de mais interessante, não é? Que dá mais que salta mais aos olhos. Eu acho que, por exemplo, né, não haverá mais as coligações para as eleições proporcionais, né? Isso deve mexer muito aí com
O jogo, o quadro, né? A nossa Constituição estabelece uma regra que é da anualidade. Até um ano antes da eleição, o Congresso pode modificar as regras eleitorais. Portanto, até outubro... Até o final do mês, né? Você me chama de novo para a gente fazer esse checklist. Até outubro ainda dá tempo. Inclusive, tem 2 substitutivos, né? 2 projetos tramitando para modificar a questão de financiamento, mas não está aprovado. Agora, o que mais salta aos olhos, primeiro, é a vedação, a proibição das eleições proporcionais com coligação. O que acontecia antigamente? Um partido menor tinha lá o seu dono, então ele se lançava candidato a vereador, a deputado, né? E aí ele pegava um partido maior com outros candidatos, se coligava e mantinha o tempo de TV e o valor, né, a verba do partido só para ele. Isso era muito comum em eleição de vereador. Então o partido X lançava um único candidato e se coligava com outro partido com 30. Só que esse partido que tinha um único candidato destinava para esse único candidato toda a verba e todo o tempo de TV. Isso é muito comum. Pode pesquisar que vocês vão ver. Isso aqui acabou. Todos os partidos agora terão que montar sua chapa e, de preferência, a chapa completa, senão também não faz o coeficiente. Com mulheres. Com 30% de mulheres. O que isso significa? 30% de mulheres significa exatamente o quê? Se tiver 10 candidatos, 3 tem que ser mulheres? Exato. Ou tem que... Depende do número de candidatos. Na verdade, é isso, 30% no mínimo de ambos os sexos, né? Pode ser 70 de mulheres, 30 de homens. A gente acaba falando 30 de mulheres. Porque normalmente as mulheres exato. não concordam. E aí o que acontece? Cada mulher a menos são 2 homens a menos. Então, sempre seguindo a proporcionalidade. Se você lançar uma mulher, vamos dizer assim, pode lançar 2 homens, terá um partido com 3 candidatos. Essa conta é feita de acordo com o número de cadeiras de vereadores. Então, se a cidade tem 15 cadeiras, tem um número X de candidatos. Se a cidade tem 9, tem um número Y de candidatos. Além disso, as mulheres agora vão contar com um valor fixo em porcentagem, né, que a lei determina, para a destinação de verba do Fundo Especial de Campanha. Ou seja, como não tem mais a doação privada, quando eu falo doação privada, é de empresas, CNPJ, pode ainda o filiado doar, a pessoa física doar, candidato para candidato e partido para partido, também é possível, que é exceção. Mas, dentro dessa perspectiva, as mulheres contarão, então, com uma porcentagem específica para elas. E tem uma decisão recente do Tribunal Superior Eleitoral que cassou um vereador e uma vereadora, porque ele usou parte do dinheiro que seria para ela. Ela recebeu e transferiu. Então, o tribunal entendeu que isso é fraude. Então, haverá essa fiscalização um pouco mais acentuada. Marco, além da questão de não ter mais coligações nas eleições proporcionais para a Câmara de Vereadores, né? A questão da cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, como que fica? É importante dizer, esclarecer para quem pretende ser candidato, participar da vida pública, que nós temos 2 cláusulas agora, né? Tem uma interna e uma externa. A externa é para o partido político, para ele poder receber verba. Ele não é extinto, porque a Constituição não permite, mas ele começa a ter dificuldades para sobreviver, porque vai perdendo prerrogativas. Agora, o mais importante para o candidato a vereador é ele observar que ele tem que ter, no mínimo, 10% do coeficiente eleitoral da cidade. Então, se em Santos, um exemplo, precisa de 10 mil votos para você ter uma cadeira na Câmara de Vereadores, cada candidato tem que ter, no mínimo, 1.000 votos. Não vai ter mais aquilo que acontecia antes. Isso depois do coeficiente eleitoral estabelecido ali com a... Na verdade, nós já sabemos, né? Porque você pega o número de cadeiras e divide pelo número de eleitores. Sim. É evidente que votos válidos, né? Mas nós fazemos uma conta aproximada. Mas eu quero dizer o seguinte, não adianta para fazer ter... uma cadeira em Santos, 12 mil. 12 mil. Ele vai ter que ter 1.200. Exato. Não vai mais acontecer aquela história de colocar... Efeito Enéas. Efeito Enéas. Um fulano, um artista, um político que sempre foi majoritário, né? Tem lá 30 mil votos. Se o candidato do partido não tiver no mínimo esses 10%, ele não puxa. Né? Isso é uma questão muito importante. E esses votos entram no cálculo do resto? Para redistribuir as cadeiras? Isso. Não entra se não tiver os 10%. Não entra, então? Não entra. Quem tiver menos de 10% não assume cadeira. Você passa para o próximo partido. Mas aí pode acontecer de ninguém... Aí é o mais votado, porque a cadeira não pode ficar... Mas ninguém ter é quase... Né, Quer dizer, que improvável. se não conseguir os 10% em relação a isso que você está fazendo... sobraram 3 cadeiras, estamos exemplificando aqui o caso de Santos, né, que tem 21, né? 21 vagas, 21 vereadores.
Supomos que sobrando 3 vagas e ninguém aí mais tem os 10%. Aí é o mais votado. Aí pega toda a lista, Isso. os 3 mais votados vão ocupar, aqui, independentemente de partido, Isso. É porque aí é uma exceção, né? Porque a cadeira não pode ficar vaga, porque aí fere o princípio da representatividade. Aí é o mais votado. Aí teria uma Dentro dos partidos. pulverização Dentro dos muito grande de partidos. votos. Aí teria que ter uma pulverização muito grande de votos, muitos candidatos sendo pouco votados, né? Em vez de campeões de improvável votos, isso tal, acontecer. Porque, veja, nós temos quase 40 partidos, né? Então, assim, é improvável isso acontecer de nenhum deles completar 21 vagas, né? Desses 40 partidos, todos eles, vou deixar bem claro isso, têm que montar a sua chapa com os seus candidatos, porque ninguém mais pode Coligar. se coligar. O PSDB Isso não pode se juntar com o MDB, que não pode se juntar com o PSB, só na eleição majoritária. vai ser uma Aí grande sim. dificuldade, porque uma cidade como Praia Grande, você vai ter lá, por exemplo, 32 vagas por partido. Dificilmente todos os partidos terão 32 candidatos. Então, das duas, uma. Ou eles concorrem com vagas sobrando, né, com 10, com 15, e apostam que seus candidatos sejam campeões de votos, ou o que uma democracia proporcional, aí à beira da perfeição, que eu acho que seria a democracia ideal, é você ter um partido com todas as vagas preenchidas e com cada candidato, vamos dizer assim, no mesmo nível. No mesmo nível, com todo mundo com a possibilidade de disputar a eleição. Porque muitas vezes, e isso quem disputa a eleição sabe, monta-se aquelas torres e um monte de escada, né? Isso. Você já sabe quem é que vai ganhar a eleição. Você só monta a escadaria, coitado dos candidatos. Mas a tendência hoje, com essas reformas, é diminuir o número de partidos. Isso eu entendo que seja positivo. Porque, além do que você falou do interno e do externo, no interno ele também não vai ter mais liderança de bancada. Vira um partido de aluguel, Vira né? um partido de aluguel. E acredito que daqui a uns anos nós teremos uns 10 partidos competitivos. E tá bom demais. Tá bom demais. Qual é o prazo, então? Outra dúvida que as pessoas têm muito, né? O prazo para a pessoa estar filiada a um partido político e poder disputar as eleições do ano que vem, no caso, ou prefeito ou vereador, enfim, é 1 ano antes ou 6 meses Agora antes? são 6 meses antes da eleição. Para todo mundo? Para todo mundo, 6 meses antes. Observando uma coisa muito importante, que é o seguinte: se o estatuto partidário estabelecer prazo maior, vale o prazo do estatuto. Então, antes de se filiar, por exemplo, o PT, eu tenho conhecimento que eu acho que são 2 anos. Né? Tem outros partidos que mantiveram lá 1 ano. Até porque, vamos ser sinceros, a ideia de você ter candidato não é para ter essa palhaçada de pula-pula, né? Quer dizer, são pessoas que estão no partido há algum tempo, que representam uma ideia. Isso é ideia de partido. E na janela o vereador pode trocar de partido Pode trocar. sem perder o mandato. Sem perder o mandato. Em março. Então, quem não tem filiação partidária ainda, é bom ficar claro, tem 6 meses antes da eleição para poder se filiar, dependendo do estatuto. Salvo se o prazo não for partidário. maior. Que Menor não pode. Exatamente. Se o estatuto não disser do partido não disser nada, São 6 tranquilo, meses. são 6 meses. Se tiver lá os 6 meses, são 6 meses. Se tiver 1 ano, né? Acho que 9 meses, essas coisas não existem, né? Quebrado. Geralmente 1 ano, 2 anos, né? É 1 ano ou 2 anos. Aí tem que tomar cuidado, entendeu? Se você pretende entrar num partido, conversar com alguém, enfim, tem que tomar cuidado para saber exatamente o que é que está escrito no estatuto do partido para tomar essa decisão, né? A legislação fala em 6 meses, mas como explicou aqui o Marco Antônio, caso o estatuto partidário estipular aí 1 ano de prazo, isso serve para vereador e para prefeito? Para prefeito, se isso acontecer e o partido não fizer nada, né? Os filiados, direção, fecharem os olhos, os seus adversários ou o Ministério Público poderá impugnar no momento do registro da candidatura. Poderá impugnar, né? Porque aí é uma questão até legal, né? Sim. Muito bem. Quer completar alguma coisa aí, Santana? Marco, Só registrar depois eu registro Chagas. o Uriel Vilas Boas. Marco, muito se discute que o grande problema do Brasil hoje é uma questão do tipo de voto, né? Distrital misto ou proporcional. Rapidamente, se tem algum tipo de voto ideal ou qual é a sua visão para o Brasil? Vamos fazer o nosso break, né? Um rápido intervalo. A pergunta do Chagas é interessante, demanda um bom debate e a gente volta daqui a pouquinho, até por uma questão curiosa, né? Que estão acontecendo uma série de eventos já partidários aí pelo estado inteiro, pelo Brasil afora, aqui na região também, né? E as pessoas, ou os deputados, né? Ou vereadores, enfim, vereadores não é o caso porque não usam carro oficial, né? Acho que não tem mais Câmara Municipal nenhuma que utilize o seu carro oficial. Mas deputados estaduais, principalmente, ficam utilizando aí o carro oficial, alguns deles utilizam o carro oficial
para comparecer em eventos partidários. É um caso interessante que aconteceu aqui na região e o Marco vai poder falar a respeito disso também no bloco seguinte, tá bom? Já já voltamos. Muito bem, vamos lá com o Marco Santana para a questão que envolve a Uriel Vilas Boas, sempre com a gente aí. Abraço, Uriel. O Uriel diz que a decepção com o Jair Bolsonaro se deve à falta de liderança dele. E ele diz que é importante todos os segmentos da sociedade, não apenas a esquerda, se unir para diminuir os riscos da queda do conceito do Brasil no exterior. Olha, eu não sei nem se isso é possível mais, viu? Depois de tudo que aconteceu, hein, Chagas? Só se o Twitter sair do ar. Tá tudo bom. Não, verdade. A questão ambiental, o Brasil, eu já falei aqui e vou repetir, o Brasil ele não é uma potência militar, ele não é uma potência social, ele não é uma potência econômica, ele é uma potência ambiental. O mundo respeita o Brasil na questão ambiental e manchou muito a imagem do Brasil essa situação da Amazônia. Não estou dizendo se teve ou não teve. A percepção em política é fundamental. Uhum. A percepção do mundo em relação à Amazônia é que nós botamos fogo na Amazônia. Isso não corresponde plenamente à realidade, mas foi o que passou e manchou a imagem. Mas elegemos o Bolsonaro. Eu entendo que o voto do Bolsonaro foi realmente uma eleição disruptiva, foi uma indignação do povo brasileiro. Mas os males do Brasil, muito se discute entre as pessoas que vivem na política, não só cientistas políticos, sociólogos, que o grande problema é realmente a nossa forma de votação. Nós temos, principalmente para o legislativo, nós temos um voto proporcional muito aberto e que também eleva muito o custo. Pela sua experiência, nosso problema é realmente o voto proporcional, que chamam de distrital, que na realidade é o voto majoritário, né? O distrital misto, distrital puro. Qual a sua visão em relação a isso? É uma questão complexa, né? Antes de tocar nesse assunto, eu sempre falo que na filosofia essa questão da verdade ela é bem dúbia. Para alguns a verdade é um fato, né? Ela existe. E para outros a verdade é um consenso. Se a gente consensualizar que determinada questão é verdadeira, passa a ser, né? Foi o que passou para o mundo. Exatamente, justamente, é isso que eu estou dizendo. Porém, se um cachorro entrar aqui no estúdio, ele não vai miar, né? Então, assim, tem até um livro chamado O Nome da Rosa. A gente pode dar o nome que quiser, mas a essência é a mesma, né? Então é isso. A questão do voto vai pelo mesmo caminho. Porque no Brasil, o nosso voto ele é distrital. As pessoas falam assim, olha, tem que ter voto distrital. Ele é distrital. O nosso deputado é federal, é da federação. Se eu for deputado federal aqui por Santos, pela nossa região metropolitana, e quiser mandar uma emenda parlamentar para o Piauí, eu posso. Aliás, a deputada Erundina, por muitos anos, mandou emendas para o Nordeste, porque ela achava que ela era mais importante nesse ponto de vista social e tudo mais. Porém, se eu quiser votar num candidato a deputado federal do Piauí, eu não posso. Então, nós temos um distrito, ainda que seja um distritão, né? O distrito é o Estado. O senador representa o Estado, até aí tranquilo. O deputado federal representa o povo, porém é o povo do Estado dele. É uma grande discussão que eu tenho lá nas aulas de pós-graduação onde eu leciono, que um voto, por exemplo, de um cidadão do Acre vale 4, 6 vezes mais do que um voto de um cidadão de São Paulo. Eu preciso ter lá 60 mil votos para eleger um deputado federal, 300 mil para eleger um governador, e aqui com 300 mil elege um deputado. Né? É uma questão muito complexa. A nossa federação ela foi mal estruturada em razão do excesso de estados no Nordeste que na Constituinte acabaram conseguindo fazer esse lobby. Agora, partindo do ponto do seu raciocínio, eu acho o seguinte, tudo tem a parte boa e a parte ruim. Se nós dividirmos o estado de São Paulo em pequenos distritos, um exemplo, a Baixada Santista terá o seu voto distrital na Baixada, para eleger deputado estadual e federal. Nós também vamos aumentar e muito o poder dos prefeitos. Quem está com o prefeito da cidade A, B ou C, ou das principais cidades, Praia Grande de Santos, tal, de Cubatão, de Guarujá, terá uma facilidade muito maior de se eleger do que aquele que não está com prefeito nenhum, que às vezes é um cara extremamente carismático, competente e pode buscar os seus votos pelo resto do Estado. Isso acontece na Inglaterra. Sim. O Tony Blair foi eleito assim. O problema é que nós temos que ter a concepção de sistema. Em outros países, nós temos o chamado mandato imperativo. Aqui o nosso mandato é representativo, é diferente. Você elege o seu deputado e dá um cheque em branco, ele fica 4 anos falando por você sem te consultar. Em outros países o mandato é imperativo, ele tem que prestar contas. E se não prestar, você pode retirá-lo. Aqui não tem recall, cassação só pelos motivos eleitorais ou se cometer um ato de improbidade.
Então, o sistema... Ou pelas urnas. Ou pelas urnas. Os caras O não fazem nada, não sistema- aparece. O sistema é completamente diferente. Nós É temos que verdade. mudar o nosso sistema para depois chegar no voto. É, Mas 4 anos é muito tempo, vamos combinar, né? O cidadão não te representa, não cumpre aquilo que prometeu, enfim. tem deputado que passa 4 anos sem propor um projeto. Mas, Marco, aí também não é um Tem outros que pouco... passaram 28. Aí, nesse contexto aí, tem uma coisa importante aí que a gente falou um pouco rapidamente no bloco anterior, que é o processo de escolha dos candidatos dentro de cada chapa, né? De cada Também, partido, né? também. Porque os caciques, como a gente falou muito bem, os caciques, as torres e as escadas, né? As torres sempre querem ficar na posição de vantagem, né? E pegam apenas aqueles outros candidatos ali sem chance real, apenas para engordar o quociente eleitoral, né? Então, talvez mudando esse sistema ficaria um pouco mais Para começar, justo, né? tinha que acabar com essas direções provisórias. Veja, tem casos que são necessários, né? O presidente Mas virou saiu, regra. você precisa... né? Mas no Brasil é regra. Na maior parte dos partidos, sim. O diretório provisório. Eu briguei com o presidente do diretório provisório, eu tiro. E outra, tem deputados, né, sem falar nome aí, estaduais que presidem partidos, você verifica bem, a direção provisória é dada sob vamos dizer assim, a condição de naquele município a direção apoiar ele. Então ele se elege com base em 645 provisórias, senão tira o partido. É assim que funciona. Agora, nisso que você disse, outro ponto muito importante é o seguinte, se nós já estamos dizendo que existem partidos que têm dono, imperadores de partido, como que eu posso admitir o voto por lista fechada? Se a lista é feita pelo próprio partido. Por telespectador entender, eu preciso de 10 mil votos para eleger um vereador. 10 mil votos. Eu, presidente do partido, vou colocar lá os meus 30 candidatos, 20, seja lá quantos forem os candidatos, mas eu vou escolher a ordem da eleição. Ou seja, vou definir quem vai ser eleito Exato. ou não. Cada vez que o partido alcançar 10 mil votos, é na ordem da lista que eu fiz. O primeiro é o meu filho, que eu vou, Exato. eu vou dar o filé para o meu filho. Exato. Então, a lista fechada, No mínimo, né? num país igual ao nosso, é muito temerária. Também concordo. É muito temerária. Agora, a questão de representação, Marco, você trabalhou já na administração pública, eu vejo muito também o povo não participa. Pegar um pouco da minha área, tem todo ano no município de Santos, até por obrigação da lei de responsabilidade fiscal, nós fazemos no mínimo 2 audiências para o orçamento. Durante o dia, quando o povo trabalha, né? Não, à noite. À noite aqui? Porque os outros têm prefeito aí que faz à noite. À noite. À noite, nós fazemos à noite. O povo não aparece. Mesmo na Só Câmara. quando há um interesse, assim, muito... Quando há um interesse. Se não, flagrante, assim, a sua se categoria não houver um e interesse, então eu vejo que o deputado, o vereador, eles não dão satisfação, mas também não há uma pressão do povo em cima dessa... Nós não cobramos. Isso é uma questão cultural que já está se refletindo na urna também. A questão da generalidade e da especialidade. Preste atenção. Quais são os deputados e vereadores que estão se elegendo? É o fulano da educação, é o fulano dos animais, é o fulano... Quer dizer, nós estamos a cada dia indo para um passo no parlamento da especialização da causa. A bancada do Evangelho, a bancada da Bíblia. Então, o que acontece? Quando nós temos uma Bancadas audiência temáticas. pública do orçamento, é uma audiência genérica. Que fala sobre tudo. Então não tem quem se interesse por isso. Agora, faça lá uma audiência, essa polêmica que estava tendo aqui em Santos, para não permitir a comercialização de animal, né, de cachorro, para ver se o pessoal da causa não aparece. Parece. Né? Então eu acho que é uma questão de comunicação e uma questão também de cultura. Mas aí mostra o enfraquecimento dos partidos. Quando você discute bancada, bancada da Bíblia, bancada do boi, bancada da bala. O ideal está sobre a formalidade do partido. Que é formada por políticos de vários partidos. De vários né? partidos. A própria deputada Tabata, né, teve um problema agora com o partido, ela faz parte de uma dessas bancadas, da juventude e tal, que tem o Kim Kataguiri, que tem outro. Veja, o ideal do partido é completamente diferente. Né? Você pega a bancada evangélica, estão em todos os partidos também. Essa do Frota, que é do Kim também, como que é o nome? Que fica na internet. Do Alexandre Frota? Não, tem uma... Kim Kataguiri? Tem uma, como que é? Vem Pra Rua? Ou do Não é Vem Pra Rua. Brasil... É porque eu o caracterizo por um fato desabonador, né? Porque está na internet, que é o fato das fake news, né? Faz muito... Esse é um desses movimentos. Veja, Frota, Kim e tantos outros. O partido de verdade hoje no Brasil tornou-se mera condição de elegibilidade. Eu tenho que estar afiliado para me eleger.
não significa que eu concorde com qualquer coisa que esteja escrita no Estatuto. Isso ficou muito caracterizado na reforma da Previdência. A Tabata, o PDT, até pela sua formação política, ele seria contra a reforma. E foi, né? E foi. Foi. E ela era a favor. O próprio presidente Bolsonaro, ele caiu no PSL, mas ele chegou a ser utilizado e aparecer na propaganda do Patriotas, por exemplo. É que não chegaram num acerto lá e teve que ir para outro partido. Nós estamos num estado que é de terceiro mundo. Aqui, a influência, lembra daquela França absoluta? Tinha o rei sou eu, né? É mais ou menos isso, nós temos pessoas, figuras, é o Bolsonaro, é o Lula, é o fulano, não importa o partido que ele esteja. E o problema sempre existente no Brasil, essa coisa da confusão aí do público com o privado, né? Já tivemos um caso aqui de uma ex-deputada ligada aqui à região, né? Ligada à cidade, que num evento do seu partido em São Paulo, acabou indo com o carro oficial da Assembleia Legislativa, foi flagrada por um repórter, se não me engano, da Folha de São Paulo, do Estadão, não vou me lembrar bem, né? E aí disse que não, estava passando pelo local e tal, aí acabou dando, o motorista acabou dando uma volta, não é bem isso e tal, você está enganado e tal, não sei o quê. É a força do hábito, na verdade, entendeu? É aquilo que eu digo, é a confusão do público com o privado. Aí deu volta na quadra, parou o carro do senhor, foi indo a pé, mas aí já havia sido flagrada, fotografada, enfim, na porta do evento, né, com o carro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O fato que se repetiu aqui em São Vicente, recentemente, né, num evento político aqui na cidade de São Vicente, com um deputado estadual, inclusive parece que não está bem de saúde atualmente, né, mas que veio de São Paulo, né, usando o carro que pertence ao gabinete dele, o carro foi passado a ele, locado para ele, enfim, pela Assembleia, usando o carro oficial, que é o motorista da Assembleia, pago pelo dinheiro do povo, né, o combustível, pago pela Assembleia com o dinheiro do povo, essa coisa toda. Ele veio prestigiar um evento político aqui em São Vicente e causou, me parece, uma demanda aí judicial provocada por você, é isso? Fui eu, né? Marco Antônio. Às vezes algumas pessoas acham que eu tenho alguma coisa contra a B. Eu sempre brinco o seguinte, a gente não pode criticar o peso por pesar, né? O alfaiate olha ali a bainha da calça. Infelizmente ou felizmente eu sou advogado. Então, às vezes nós estamos defendendo, às vezes nós estamos demandando alguma pessoa, mas sobretudo dentro da legislação. Nós fazemos um juramento lá que é cumprir a lei e a Constituição. E a Constituição diz claramente que existe um princípio chamado da moralidade. E a nossa lei de improbidade diz que não pode usar bens públicos, inclusive carros, ou afetados ao serviço público, para atividades particulares. E a atividade partidária é uma atividade particular, não está no exercício do mandato. Agora, o que tem que ser explicado para a população e para todas as pessoas que têm interesse nisso é que comete improbidade não só quem pratica o ato, mas também quem se beneficia dele. Isso significa que se eu sou um deputado, pego um carro e vou a um determinado evento que é de um partido político, né? O partido político, ou a pessoa lá que é pré-candidata, está sendo beneficiada pelo meu ato, né? E veja... O prestígio também não deixa de ser. Porque se também não fosse importante, não ia. Não teria, né? Não teria ido. E é uma coisa muito simples. Eu provoquei um inquérito civil para que ambos, né, para que os envolvidos, prestem esclarecimentos. No Estado Democrático de Direito, é isso. Quem tem mandato... Ninguém é previamente condenado. Claro que não. Nada, né? Quem tem mandato tem que prestar esclarecimento, sobretudo quando usa dinheiro público. Agora, é difícil explicar o inexplicável, né? Porque, como é que explicar o quê? Eu quero sair de São Paulo, da Assembleia Legislativa. Desce aqui para... Não paga pedágio. Não paga pedágio, né? Usa o carro oficial, usa o combustível oficial, o motorista que é da Assembleia. Uma atividade que não é parlamentar. Uma atividade não é parlamentar, uma atividade específica do seu partido, enfim. E é aquela coisa que eu falei há pouco, né? A gente vê muito no Brasil, absolutamente comum, lamentavelmente, que é essa confusão do público com o privado. Ela senta na cadeira e acha que a cadeira é dele, mas não é. A cadeira é de quem votou nele, quem paga os impostos, né? O velho patrimonialismo, né? Sim, que ocorreu agora. O Eduardo Bolsonaro foi com dinheiro público fazer uma visita para o Trump que não foi oficial. Foi apenas mostrar para o Senado que o Trump é amigo particular dele, e por isso o Senado deve votar nele para ser... E outra, é uma coisa que, assim, ou a lei permite ou a lei não permite, não tem muita discussão. Será que o telespectador vai gostar se o prefeito da cidade dele, o vereador, pega o carro oficial e mande a empregada doméstica dele no carro ficar levando o filho na escola?
Ou fazer compra no supermercado. Ou fazer compra no supermercado, ele simplesmente não serve para isso. Ou se for no caminho dele. Né? Eu escutei muito isso. Mas São Vicente não fica no Mas é caminho no de São caminho, Paulo. Né? Só que São Vicente, veja bem, é exatamente isso. São Vicente fica um pouco longe, completamente fora de mão aí de qualquer bairro de São Paulo. Deputado de Diadema. Deputado de Diadema, é verdade, né? Atua na Assembleia Legislativa, eleito povo de Diadema, atenção aí, né? Você sabe que ele já respondeu lá, quando ele era vereador, por fazer visitas lá nas empresas dele também. Também tem uma demanda de carro também. Também, de usar o carro da Câmara Municipal? Da Câmara Municipal. Porque é importante dizer o seguinte, não é que as câmaras municipais não têm carros oficiais, é que os presidentes das câmaras, uma vez demandados por causa desses abusos, começaram a identificar os carros. Então está sempre lá, a serviço da Câmara Municipal. Começaram a colocar carro branco. Isso é para constranger mesmo o parlamentar. Tinha parlamentar que pegava o carro para ficar fazendo deslocamento de doente. Ele socorria. Para deslocar doente, quer dizer, transformar o carro oficial em ambulância. Teve até processos no Tribunal de Contas a respeito disso, de uma prefeitura aqui da Baixada. Agora, o que pode acontecer com o deputado Suponhamos que o processo avance, enfim. Sim. O que ele vai dizer? Não vai dizer nada. Vai dizer que não, eu errei. Vai se desculpar publicamente, é isso? Veja, uma pode condenação... Pode sofrer algum problema... Pode sofrer uma condenação por improbidade. Por Isso improbidade pode gerar administrativa? Problemas, né, para ele continuar na vida pública. Até não participar da eleição. Sim. Durante 8 anos. E quem se né? beneficiou desse ato, em tese de improbidade desse deputado, também pode sofrer algum problema nessa linha ou já é difícil? Não, pode sofrer. É claro que, dependendo da desculpa, se arrumar alguma explicação, mas assim, eu acredito que quando você faz eventos partidários, você tem que tomar alguns cuidados. Por isso que tem advogado eleitoral para servir os partidos políticos, né? Quer dizer, o advogado do determinado partido deveria ter orientado, né, que os parlamentares não poderiam fazer isso e tudo mais. Pode ter sido um ato falho? Pode ter sido. Mas lei é lei, está aí para ser cumprida, né? Muito bem, podíamos ficar conversando aqui a respeito desses assuntos aí do resto do dia, porque são temas que a gente vira e mexe, dá de frente com todos eles, né? E que incomodam a todos nós. Afinal de contas, o dinheiro, suado dinheirinho do contribuinte, não é para ser usado ou rasgado assim dessa maneira. Caro Marco Antônio, prazer recebê-lo aqui, espero que volte em outras oportunidades, tem muita coisa para a gente debater, viu? Valeu, obrigado. É sempre um prazer. Fernando Chagas sempre com a gente, o Marcos Santana diariamente conosco e o Ponto de Vista, você sabe, ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, a nossa reprise se acompanha sempre às 8 da noite. Tchau, gente. Obrigado.